Dizem que o luto une a família, mas quando Alberto morreu, a única coisa que uniu os filhos dele foi a pressa em me colocar para fora de casa. Eles achavam que eu era apenas uma viúva indefesa e ignorante sobre os meus direitos, sem saber que o pai já tinha preparado a armadilha perfeita para o dia do próprio enterro. A chuva começou bem na hora do discurso de despedida. Eu fiquei parada debaixo de um guarda-chuva preto no cemitério, observando a água formar poças em cima do caixão de Alberto. 22 anos de casamento e tudo se resumiu a isso. Um buraco no chão e 2 homens adultos que não se deram ao trabalho de chegar no horário para o funeral do próprio pai. Meus dedos estavam dormentes de tanto apertar o cabo do guarda-chuva, ou talvez de tanto segurar a mão de Alberto durante aqueles 3 últimos meses no hospital. Eu já não conseguia mais diferenciar. Antes de continuar, verifique se já está inscrito no canal e, se não estiver, inscreva-se. Assim você me ajuda a bater a meta de 2.000 inscritos e desde já eu agradeço muito. Vamos começar. Mãe, eu me virei. Ricardo estava atrás de mim em um terno cinza escuro que provavelmente custava mais do que eu gastava em meses de feira. A água pingava do cabelo dele, perfeitamente penteado com gel. Aos 45 anos, ele tinha a presença imponente do pai, mas nada do calor humano de Alberto. Os olhos cinzentos dele passaram por mim com a mesma expressão que eu já tinha visto ele usar ao analisar investimentos ruins na empresa. Ricardo, tentei manter minha voz firme. Fico feliz que você tenha conseguido vir. O trânsito na rodovia estava horrível. Ele não pediu desculpas. Ele nunca pedia. Marcelo apareceu ao lado do irmão mais velho, com uma aparência menos rígida e a gravata já afrouxada, apesar da chuva persistente de outubro. Aos 42 anos, ele deveria parecer mais jovem que Ricardo, mas a preocupação tinha cavado linhas ao redor dos olhos dele que o faziam parecer mais velho. Helena, a voz de Marcelo falhou um pouco. Como você está aguentando? Foi a primeira vez que qualquer um deles perguntou. Durante a doença de 3 meses de Alberto, eu fiquei sentada sozinha em salas de espera de hospital, enquanto eles enviavam mensagens de texto ocasionais no WhatsApp. Marcelo tinha visitado 3 vezes. Ricardo tinha aparecido por exatamente 48 horas no total. Estou me virando, eu disse. O funcionário do cemitério fez um sinal indicando que estava na hora. Dei um passo à frente para colocar uma única rosa branca no caixão de Alberto, a mesma flor que ele tinha me dado no nosso primeiro encontro. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Senti Marcelo se aproximar como se fosse me amparar, mas a mão de Ricardo no ombro do irmão o impediu. Precisamos conversar, disse Ricardo baixinho. Depois que isso acabar, sobre arranjos práticos. Arranjos práticos. Meu marido estava sendo baixado à terra, e o filho mais velho dele queria discutir logística. Pode esperar até depois de enterrarmos seu pai? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia. A expressão de Ricardo não mudou. O tempo é, infelizmente, um fator, Helena. Olhei para os dois, olhei de verdade. Os olhos de Ricardo estavam secos e focados. Os de Marcelo estavam vermelhos nas bordas, mas ele continuava checando o celular. Nenhum deles tinha chorado durante o velório. Nenhum tinha falado sobre o pai com nada que lembrasse amor. Eles estavam ali por outra coisa. Uma sensação fria se instalou no meu peito, pesada como a terra molhada pela chuva sendo jogada sobre o túmulo de Alberto. 3 dias depois, eu estava sentada no escritório de Alberto em casa, tentando organizar 22 anos de papelada. O quarto ainda tinha o cheiro dele, aquela loção de barbear clássica e o couro da poltrona favorita. A xícara de café dele estava na mesa, onde ele a tinha deixado naquela última manhã antes do hospital. Eu ainda não tinha tido coragem de lavar. O interfone tocou exatamente às 10 da manhã. Ricardo e Marcelo estavam no portão carregando pastas executivas. Ricardo usava outro terno caro. Marcelo parecia que não dormia há dias. Deveríamos ter ligado, disse Marcelo enquanto eu abria a porta para eles. Somos família, respondeu Ricardo suavemente. Não há necessidade de formalidade. Eles me seguiram até o escritório de Alberto. Eu ocupei a cadeira atrás da mesa, a cadeira dele. O couro estava gasto e liso de anos das mãos dele na mesma posição. Isso me deu uma coragem que eu não sentia de verdade. Ricardo abriu a pasta com uma eficiência praticada. Marcelo ficou rondando perto da estante de livros, evitando meus olhos. Helena, agradecemos por nos receber.
Ricardo puxou um envelope pardo. Sabemos que isso é difícil, mas existem algumas questões que precisam de atenção imediata. Que tipo de questões? O espólio do papai. Ricardo espalhou papéis pela mesa de madeira maciça. As propriedades, os ativos da empresa, as obrigações financeiras. Precisamos discutir a distribuição. Minha garganta se fechou. Alberto e eu conversamos sobre isso. Ele disse que tudo estava cuidado. Sim, o tom de Ricardo sugeria que eu estava perdendo algo óbvio. Ele fez provisões, mas talvez não tenha explicado toda a complexidade da situação. Marcelo se mexeu desconfortável. Ricardo, talvez devêssemos... O testamento é muito claro, interrompeu Ricardo, abrindo a pasta com precisão teatral. A casa aqui na capital, atualmente avaliada em aproximadamente 3 milhões de reais, vai para Marcelo e para mim, conjuntamente. Cada palavra atingiu como um golpe físico. A casa de campo na Serra, 2,5 milhões, também vem para nós. Os ativos da empresa, cerca de 1,5 milhão, serão distribuídos entre Marcelo e eu também. Eu não conseguia respirar. Nossa casa, o lugar onde Alberto e eu tínhamos celebrado 22 aniversários, onde conversamos sobre envelhecer juntos, tinha ido embora. A casa de campo onde passamos nossa lua de mel, onde ele me disse que me amava pela primeira vez, tinha ido embora. E quanto a mim? Minha voz soou distante, desconhecida. Marcelo finalmente olhou para mim. Tem a apólice de seguro de vida, 500 mil reais. 500 mil para uma mulher de 63 anos que tinha desistido da carreira para apoiar os negócios do marido. Para alguém que tinha passado 22 anos gerenciando a casa dele, recebendo os colegas dele, cuidando dele durante o câncer. Entendo. As palavras mal passaram pelos meus lábios. Não é pessoal, Helena. A voz de Ricardo tinha a neutralidade cuidadosa de um advogado dando más notícias. É simplesmente que papai sempre pretendeu que os bens da família ficassem dentro da linhagem de sangue. Linhagem de sangue. Como se 2 décadas de casamento não significassem nada. Claro, continuou Ricardo, não somos sem coração. Você pode ficar na casa por 30 dias enquanto faz seus arranjos. Achamos que isso é mais do que justo. Justo? Eles achavam que 30 dias para arrancar minha vida inteira pela raiz era justo, ignorando até meu direito real de habitação como viúva, apostando na minha ignorância ou em alguma manobra jurídica suja. Marcelo falou, com a voz tensa. Tem mais uma coisa. Ricardo tirou outro documento da pasta. Papai acumulou contas médicas significativas durante sua doença final. O plano de saúde cobriu a maior parte, mas há aproximadamente 450 mil reais pendentes em tratamentos particulares de alto custo e honorários médicos não cobertos pelo convênio. A sala inclinou ligeiramente. Já que você era esposa dele e assinou os termos de responsabilidade financeira, disse Ricardo, o hospital está cobrando o pagamento de você. Fiz as contas na minha cabeça. 500 mil do seguro de vida, menos 450 mil em dívidas médicas. Isso me deixava com 50 mil reais para reconstruir minha vida inteira. Mas certamente o espólio... Comecei. Os ativos do espólio estão presos no inventário, disse Marcelo rapidamente. E dados os termos específicos do testamento, essas dívidas são consideradas separadas das propriedades herdadas. Eu encarei os dois. Esses homens que tinham me chamado de mãe no funeral 3 dias atrás, Ricardo com sua eficiência fria, Marcelo com sua fuga culpada de contato visual. Preciso de tempo para processar isso. Minha voz tremia, apesar dos meus esforços para controlá-la. Claro! Ricardo se levantou alisando o paletó. Leve todo o tempo que precisar, mas lembre-se que o prazo de 30 dias começa amanhã, e aquelas contas médicas, bem... Quanto mais tempo ficarem paradas, mais juros acumulam e podem bloquear suas contas. Depois que eles saíram, fiquei sentada sozinha no escritório de Alberto, cercada pelos fantasmas da nossa vida juntos. Minhas mãos encontraram a pequena gaveta onde Alberto sempre guardava seus itens pessoais. Debaixo de recibos velhos e cartões de visita, meus dedos tocaram algo inesperado, uma pequena chave de latão que eu nunca tinha visto antes. Eu a segurei contra a luz da tarde que entrava pela janela. A chave era velha, gasta pelo manuseio. Em um lado, mal visíveis, estavam palavras gravadas.
Para minha Helena, a verdade a libertará. Pela janela, eu podia ver o carro de Marcelo ainda na entrada da garagem. Ele estava no telefone, andando de um lado para o outro, passando a mão pelo cabelo em agitação. Ricardo estava ao lado da picape dele, braços cruzados, observando o irmão com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Eles pareciam homens que tinham acabado de completar uma transação comercial difícil, não filhos que tinham enterrado o pai há 3 dias. Fechei meus dedos ao redor da chave. Ela parecia quente na minha palma, como se o próprio Alberto a tivesse acabado de colocar lá. Algo não estava certo sobre isso. O testamento, o prazo, o jeito que Ricardo tinha tudo preparado tão rápido. E Marcelo? Marcelo parecia culpado. Mas culpado de quê? Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada na cama que compartilhei com Alberto por 22 anos, encarando o teto e tentando fazer sentido de tudo. A chave estava na minha mesa de cabeceira, pegando o luar da janela. Às 11h47 da noite, meu celular vibrou. Marcelo. Quase não atendi, mas algo me fez pegar. Helena. A voz dele estava grossa, como se tivesse bebido. Sinto muito mesmo. Eu não sabia que seria assim. Marcelo, é quase meia-noite. Ricardo disse que era tudo legal, que o testamento era claro, que você pegaria o dinheiro do seguro e ficaria bem. As palavras saíram atropeladas. Mas eu vi seu rosto hoje quando te contamos sobre a casa. Você parecia devastada, completei. Silêncio. Marcelo, o que está acontecendo? Acontecendo de verdade? Eu não posso falar. Ricardo iria... Ele parou, começou de novo. Helena, você confia no papai? Ele já te contou alguma coisa sobre planos que ele pode ter feito? Meus dedos apertaram o celular. Que tipo de planos? Eu não sei. Essa é a questão. Eu não sei. Mas Ricardo, ele tem estado tão estranho sobre tudo, apressando o inventário, falando com advogados que eu nunca ouvi falar. E tem algo sobre as contas médicas que não bate. O que você quer dizer? Eu vi os documentos do plano de saúde do papai mês passado, quando ele me pediu para arquivá-los. A cobertura era completa, plano executivo. Não deveria haver nem perto de 400 mil em contas pendentes. Meu coração começou a bater forte. Marcelo, você está dizendo... Uma porta bateu ao fundo na ligação. Tenho que ir, disse Marcelo rapidamente. Não confie em Ricardo. E Helena, se papai te deixou alguma coisa, qualquer coisa além do que está no testamento, guarde para você. Me prometa. A linha ficou muda. Sentei na cama, totalmente acordada agora. Meus olhos foram para a chave na mesa de cabeceira. Se papai te deixou alguma coisa além do que está no testamento, guarde para você. Alberto tinha me deixado uma chave com meu nome gravado nela, escondida na gaveta mais privada dele. O que ela abria? E por que Marcelo soava tão assustado? Na manhã seguinte, liguei para o advogado de Alberto. Dr. Roberto tinha cuidado dos nossos assuntos legais por 15 anos. Ele era um homem gentil no final dos seus 50 anos, com cabelo grisalho e olhos castanhos calorosos. Quando a secretária dele disse que ele poderia me ver naquela tarde, senti um pouco de alívio. Talvez Roberto pudesse explicar o que estava acontecendo. O escritório dele ficava no centro da cidade, num prédio comercial alto, com vista para a avenida principal. Eu já tinha estado ali antes, assinando papéis quando compramos a casa na Serra, atualizando nossos testamentos 5 anos atrás. O espaço parecia familiar, seguro. Roberto se levantou quando entrei, preocupação genuína no rosto. Helena, sinto muito pelo Alberto. Ele gesticulou para uma cadeira. Como você está aguentando? Não tenho certeza, admiti. Roberto, preciso te perguntar sobre o testamento de Alberto. Algo mudou na expressão dele. Claro. O que você gostaria de saber? Tirei os papéis que Ricardo tinha me dado. Isso é real? Alberto realmente me deixou quase nada? Roberto pegou os documentos e observei o rosto dele cuidadosamente enquanto ele lia. O maxilar dele ficou tenso. Os olhos dele se moviam rapidamente pelas páginas. Finalmente, ele olhou para cima. Helena, onde você conseguiu isso? Ricardo me deu ontem. Ele disse. Este não é o testamento que eu redigi para Alberto. A voz de Roberto estava tensa. Este é datado de 6 meses atrás, mas Alberto veio me ver 8 meses atrás com algumas instruções muito específicas. Minhas mãos começaram a tremer.
Que tipo de instruções? Roberto se levantou e caminhou até a janela, mãos nos bolsos. Quando ele falou, a voz dele estava cuidadosa, medida. Alberto me contou algo que eu achei que fosse paranoia na época. Ele disse que alguém da família estava roubando ele. Ele não podia provar ainda, mas tinha suspeitas. Quem? Ele não quis me dizer. Disse que precisava ter certeza primeiro. Roberto se virou para mim. Mas ele me pediu para redigir um testamento que intencionalmente parecesse injusto com você. Eu o encarei. Por que ele faria isso? Ele disse que se algo acontecesse com ele, você precisaria encontrar a chave. As palavras exatas dele. Os olhos de Roberto travaram nos meus. Helena, Alberto te deixou uma chave? Lentamente, levei a mão à bolsa e tirei a chave de latão. Encontrei na mesa dele. Tem meu nome nela. Os ombros de Roberto caíram de alívio. Graças a Deus ele não estava sendo paranoico. Ele estava te protegendo. Eu não entendo. Alberto suspeitava que os filhos estavam planejando algo. Não Marcelo tanto. Ele disse que Marcelo era fraco, mas não maldoso. Mas Ricardo... Alberto contratou um investigador particular 8 meses atrás. Não sei o que encontraram, mas Alberto ficou muito estratégico sobre o planejamento do espólio depois disso. Então esse testamento que Ricardo te mostrou provavelmente é real, mas substituído por uma versão posterior. Alberto queria que Ricardo e Marcelo pensassem que estavam herdando tudo. Ele precisava ver o que eles fariam, como tratariam você. Minha mente girava. E a chave, eu não sei o que ela abre. Alberto não quis me contar, mas disse que quando você a encontrasse, eu deveria te dizer isto. Vá ao Banco Nacional na Avenida Central, cofre número 379. Roberto puxou um cartão de visita e escreveu no verso. Leve isto. A gerente do banco é Patrícia. Ela está esperando por você. Esperando por mim? Mas como? Alberto armou isso meses atrás, Helena. Cada detalhe. Ele sabia exatamente o que aconteceria depois que morresse. Olhei para a chave na minha palma. Alberto estava morrendo de dor, gerenciando seu próprio mistério. Tudo para me proteger. Roberto, Marcelo me ligou ontem à noite. Ele disse algo sobre as contas médicas não baterem. A expressão de Roberto escureceu. Eu imaginei isso também. O plano de saúde de Alberto era excelente. Essas contas que Ricardo mencionou, eu gostaria de ver os extratos reais. Você acha que Ricardo está mentindo sobre a dívida? Eu acho, disse Roberto cuidadosamente, que você deveria abrir aquele cofre antes de assinar qualquer coisa ou tomar qualquer decisão. E Helena, não conte a Ricardo ou a Marcelo o que você encontrar. Ainda não. Quando saí do escritório de Roberto, meu celular vibrou com uma mensagem de Ricardo. Helena, precisamos finalizar a papelada do espólio esta semana. Pode vir ao escritório do meu advogado na sexta? Queremos fazer essa transição o mais tranquila possível para todos. Tranquila para todos, certo? Respondi. Preciso de mais alguns dias para revisar tudo. Aviso vocês. A resposta dele foi imediata. O tempo é um fator. As contas médicas estão correndo juros diários. Guardei meu celular sem responder. Alberto tinha me deixado uma chave e um mistério. Ricardo estava pressionando por uma resolução rápida. Marcelo estava me ligando bêbado à meia-noite com avisos. O que quer que estivesse naquele cofre era importante o suficiente para que meu marido tivesse orquestrado um plano elaborado do além-túmulo. Amanhã, eu descobriria o que Alberto estava tentando me dizer. Patrícia era uma mulher descendente de asiáticos, pequena, no início dos seus 50 anos, com olhos gentis e um aperto de mão firme. Dona Helena, ela sorriu com tristeza. Sinto muito pela sua perda. Alberto era um homem maravilhoso. Você o conhecia? Ele vinha aqui todo mês nos últimos 6 meses. Patrícia me guiou pelo saguão de mármore em direção à área restrita dos cofres. Sempre sozinho, passava horas lá embaixo na sala reservada. Horas fazendo o quê? O cofre era frio e silencioso, todo aço polido e luz branca. Patrícia parou no compartimento 379. Ele foi muito específico sobre este compartimento, disse ela, deslizando a chave dela na primeira fechadura. Só você e ele tinham acesso. Ele alugou isso cerca de 6 meses atrás. 6 meses, bem na época em que a saúde de Alberto começou a piorar. Patrícia me deixou sozinha em uma pequena sala reservada com a caixa de metal.
Minhas mãos tremiam enquanto eu levantava a tampa. Dentro havia documentos, muitos deles. A primeira coisa que vi foi uma carta com a letra de Alberto, datada de 2 meses antes de sua morte. O envelope dizia: "Para Helena, abra somente depois de ler todo o resto." Deixei de lado e peguei o próximo item. Era uma troca de e-mails impressa entre Ricardo e alguém chamado Dr. Fontes, datada de 8 meses atrás. "Fontes, papai está piorando. Os médicos acham que talvez 6 meses. Precisamos agir mais rápido nos protocolos de transferência. Pode agilizar a papelada que discutimos?" A resposta fez meu sangue gelar. "Ricardo, preparei os documentos conforme solicitado. Assim que seu pai assinar, os ativos da empresa serão reestruturados sob as empresas que estabelecemos. As propriedades pessoais podem ser transferidas imediatamente após o óbito. E quanto à esposa, ela não será um problema. Ela não entende o lado dos negócios. Quando ela descobrir o que está acontecendo, será tarde demais. Alberto confia em nós completamente. Tive que ler 2 vezes. Eles estavam planejando isso há meses, enquanto Alberto estava morrendo, enquanto eu cuidava dele. O próximo documento era um extrato bancário de uma conta que eu nunca tinha ouvido falar. Almeida Participações Limitada. O saldo mostrava 12 milhões de reais. 12 milhões. Minha visão ficou turva. Não éramos pobres, nem éramos classe média comum. Alberto tinha sido silenciosamente muito rico, e Ricardo estava tentando roubar tudo. Peguei a próxima pasta com as mãos trêmulas. Estava rotulada "Investigação Particular, Confidencial". Dentro havia fotografias de Ricardo entrando em casas de jogos clandestinas e acessando sites de apostas de alto valor. Múltiplas transações no último ano. Registros financeiros mostravam que ele devia R$ 500.000 a agiotas e bancos. A pasta de Marcelo era diferente. Não jogo. Contas médicas. Hospital infantil aparecia repetidamente. Uma fatura era de R$ 200.000. Outra de 300 mil. Havia uma nota na letra do investigador. Filha do sujeito, Alice, 7 anos, diagnosticada com leucemia. Março de 2024. Sujeito estourou cartões de crédito e pegou empréstimos totalizando 700 mil para tratamentos experimentais não cobertos pelo convênio. Recostei-me na cadeira com o coração doendo. Marcelo tinha uma filha com câncer. Por isso ele tinha concordado com o plano de Ricardo. Não ganância, desespero, mas havia mais. Um laudo médico de um neurologista que eu não reconhecia, datado de 3 meses antes da morte de Alberto. Paciente não mostra sinais de comprometimento cognitivo ou demência. Faculdades mentais permanecem afiadas e capacidade de decisão intacta. Paciente é totalmente capaz de gerenciar seus próprios assuntos e tomar decisões legais sólidas. Ricardo andava dizendo às pessoas que Alberto não estava lúcido, mas esse laudo provava o contrário. O documento final na pilha principal era um testamento diferente, não aquele que Ricardo tinha me mostrado. Este era datado de 6 semanas antes da morte de Alberto. Li com cuidado. Tudo. A casa, o sítio, os ativos da empresa, a conta da holding. Tudo ia para mim. Ricardo e Marcelo recebiam cada um fundo de investimento com cláusulas restritivas que pagaria anualmente, mas a maior parte do espólio era minha. Uma nota na margem com a letra de Alberto. Original mantido por Advocacia Mitchell, não pelo escritório do Fontes. Encarei aquela nota. Alberto tinha demitido o escritório de Roberto, mas Roberto parecia genuinamente surpreso com o testamento de Ricardo. Algo não estava batendo. Peguei a carta de Alberto com as mãos trêmulas. Minha querida Helena, se você está lendo isto, então eu parti, e os meninos mostraram quem realmente são. Sinto muito que eu não pude te contar sobre tudo isso enquanto estava vivo, mas eu precisava ter certeza do que eles estavam planejando. Descobri que Ricardo estava roubando da empresa há cerca de 9 meses atrás. No começo, pensei que fosse só ele. Então percebi que Marcelo sabia, mas não disse nada porque precisava de dinheiro para o tratamento de Alice. Contratei um investigador. O que encontramos partiu meu coração. Ricardo tem falsificado minha assinatura em documentos de empréstimo por 2 anos. Ele é viciado em jogos, se afogando em dívidas. Marcelo tem movido dinheiro silenciosamente de contas de clientes para suas próprias empresas fantasmas para pagar as contas médicas de Alice.
Meus 2 filhos são ladrões. Mas aqui está o que eles não sabem. Eu estive montando uma armadilha. A casa e a empresa, eu hipotequei ambas pesadamente no último ano. A casa tem uma dívida de 3 milhões contra ela. A empresa deve 2 milhões a credores. Eles acham que estão herdando ativos. Eles estão herdando dívidas. A apólice de seguro de vida que eles mencionaram é real, mas não é de 500 mil. É de 1,5 milhão. O dinheiro extra é para te ajudar a recomeçar. Eu nunca demiti Roberto. Eu precisava que ele pensasse que estava fora do circuito para que Ricardo não suspeitasse. Roberto é um bom homem. Ele vai te ajudar quando a hora chegar. Mas tem outra coisa, Helena. Algo que eu preciso que você saiba. Eu não morri só de câncer. Alguém nesta casa tem me envenenado. Não sei quem, mas tenho minhas suspeitas. Existe uma segunda chave. Está com a doutora Elisa no hospital universitário. Ela tem evidências, relatórios de toxicologia que eu fiz particularmente. Quando você estiver pronta, vá até ela. Ela te dará tudo o que você precisa. Sei que isso parece cruel, fazer você passar por tudo isso, mas eu não podia deixar que eles roubassem de você do jeito que vem roubando de todo mundo. Eles fizeram suas escolhas. Agora eles têm que viver com as consequências. Você merece melhor do que o que eles estavam planejando te dar. Pegue o dinheiro. Comece do zero. E Helena, cuidado com quem você confia. Eu te amo mais que a minha própria vida. Obrigado por 22 anos lindos. Alberto. Fiquei sentada naquela sala sem janelas por quase 1 hora, lendo e relendo a carta até as palavras embaçarem. Alberto não tinha me abandonado. Ele estava me protegendo, mas envenenado. Alguém tinha deliberadamente acelerado a morte dele. Ricardo, desesperado e se afogando em dívidas? Ou Marcelo, frenético para salvar a filha? Meu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Helena, meu advogado pode reunir na sexta às 2 da tarde. Por favor, confirme. Precisamos muito avançar com isso. Olhei para os documentos espalhados diante de mim. O testamento falso, o testamento real, a prova do roubo, a menção ao veneno. Ricardo achava que tinha me encurralado. Achava que eu era uma viúva de luto que assinaria qualquer coisa que ele colocasse na minha frente. Ele não tinha ideia do que eu tinha acabado de encontrar. Cuidadosamente, coloquei tudo de volta no cofre, exceto um item. O cartão de visita da Daniel Investigações, que estava enfiado junto com o relatório do investigador. No verso, na letra de Alberto, Daniel, confie nele. Peguei meu celular e disquei o número. Uma voz grossa atendeu. Daniel Investigações. Senhor Daniel, meu nome é Helena Almeida. Acredito que meu falecido marido o contratou. Houve uma pausa. Então, Dona Helena, eu estava esperando sua ligação. Quando podemos nos encontrar? Esta noite, eu disse. Tem que ser esta noite. Meu escritório, 11 da noite. Venha sozinha e certifique-se de que não está sendo seguida. Certificar-me de que não estava sendo seguida. Como se eu estivesse em algum tipo de filme policial. Mas ao sair do banco e ver meu reflexo nas portas de vidro espelhado, uma viúva de 63 anos carregando uma bolsa que já tinha visto dias melhores, percebi que era exatamente isso que era. Um jogo que Alberto tinha armado comigo como a jogadora involuntária. Só que agora eu sabia as regras e estava pronta para jogar. O escritório de Daniel não era nada como a suíte polida de Roberto no centro. Localizado em um prédio antigo no bairro comercial, era tudo função sobre forma. Armários de arquivo, uma mesa que tinha visto décadas de uso e paredes cobertas com licenças e certificados. O próprio Daniel era um homem sólido no início dos seus 60 anos, com cabelo grisalho e o tipo de rosto que tinha visto coisas que a maioria das pessoas só vê no jornal policial. Ex-policial civil, de acordo com o certificado na parede dele. Dona Helena! Ele se levantou quando entrei exatamente às 11 da noite. Obrigado por vir. Por favor, sente-se. Eu me acomodei em uma cadeira de couro gasta. Você disse que estava esperando minha ligação. Alberto armou isso muito especificamente. Ele disse que se algo acontecesse com ele, você encontraria o primeiro cofre dentro de 1 semana. Ele estava certo. Quanto você sabe? Tudo. Daniel puxou uma pasta grossa. Tenho investigado seus enteados por 9 meses. O que você encontrou no cofre hoje? Aquilo é só o começo.
Ele espalhou fotografias na mesa dele. Ricardo em vários locais suspeitos. Marcelo no hospital infantil, mas havia outras. 2 imagens que eu não tinha visto no cofre. Esta é Vanessa, a esposa de Marcelo. Daniel apontou para uma mulher no final dos 30 anos, atraente, perfeitamente arrumada. Casou com Marcelo há 4 anos, mas esse não é o nome verdadeiro dela. Inclinei-me para a frente. O quê? O nome verdadeiro dela é Bianca. O pai dela, Ricardo Silva, foi um dos primeiros clientes de investimento de Marcelo. Marcelo perdeu todo o fundo de aposentadoria dele num esquema que beirava a fraude. O pai dela cometeu suicídio há 5 anos. Minha mão foi à boca. Ai, meu Deus! Vanessa, ou Bianca, passou 3 anos planejando a vingança dela. Ela mirou em Marcelo, fez ele se apaixonar por ela, casou com ele. Tudo sobre o relacionamento deles foi calculado. Marcelo sabe? Não. Ele acha que ela é devotada a ele. Daniel puxou outra foto. Mas Vanessa tem estado em contato com Ricardo nos últimos 6 meses. Olhe isto. A imagem mostrava Vanessa e Ricardo se encontrando em um restaurante, as cabeças próximas. Ricardo deslizando um envelope pela mesa. O que é aquilo? Dinheiro. Vanessa tem chantageado Ricardo. Ela sabe sobre as dívidas de jogo dele, o roubo dos negócios de Alberto. Ela ameaçou ir à polícia a menos que ele desse a ela uma parte da herança. A teia de mentiras era estonteante. Então Vanessa casou com Marcelo por vingança, depois virou as costas e chantageou Ricardo. Fica pior. O rosto de Daniel estava sombrio. Alberto suspeitava que alguém estava envenenando ele. Ele me pediu para investigar todos que tinham acesso aos medicamentos dele. Encontrei isto. Ele me mostrou imagens de segurança melhoradas do lado de fora da minha casa. Granuladas, com data e hora. 2h17 da manhã, 3 de outubro. Alguém entrando pela porta dos fundos. A figura era magra, movia-se com propósito. Poderia ter sido Vanessa. 8 de outubro. Mesma hora, mesmo ponto de entrada. Daniel me mostrou outro clipe, mas desta vez havia 2 pessoas. A segunda figura era maior, masculina. Eu melhorei a imagem o máximo possível. A segunda pessoa é Ricardo. Senti enjoo. Eles estavam os 2 lá. Ambos mexendo nos remédios de Alberto? Parece que sim, mas aqui está o interessante. Daniel abriu um terceiro clipe. 15 de outubro, uma semana antes de Alberto morrer. Esta filmagem foi de dentro da casa, dentro do quarto de Alberto. Reconheci a disposição. Alberto tinha mencionado colocar uma câmera de segurança para ter paz de espírito. O vídeo mostrava alguém entrando no quarto de Alberto às 3 da manhã, indo até a mesa de cabeceira, manuseando frascos de remédio. A pessoa virou ligeiramente para a câmera. Era eu. Eu não... Minha voz falhou. Eu não me lembro disso. Eu sei. O tom de Daniel foi gentil. Alberto me explicou. Naquela noite ele te chamou. Ele estava com dor e não conseguia alcançar os remédios. Você o ajudou. Eu me lembrava vagamente. Alberto estava tendo uma noite ruim. Eu tinha levantado, levado água, checado os frascos de pílulas dele. Mas por que parece que... Parece que você estava adulterando a medicação dele? Daniel completou. Porque Ricardo instalou esta câmera sem o conhecimento de Alberto e ele editou a filmagem para fazer parecer incriminador. Por que ele faria isso? Garantia. Se alguém questionasse a herança, ele poderia alegar que você envenenou Alberto para ficar com o dinheiro. Desvio de atenção clássico. Encarei minha própria imagem na tela, congelada no tempo, parecendo culpada de algo que nunca fiz. Mas você tem a filmagem original, Alberto. Ele descobriu a câmera 2 semanas antes de morrer. Ele manteve a gravação original como prova. Daniel puxou um pendrive. Isso prova que você era inocente, mas também prova que Ricardo estava lá várias vezes, quando disse a todos que estava viajando a negócios. E Vanessa, ela estava procurando documentos financeiros para usar contra Marcelo. Mas eu acredito. Daniel pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Eu acredito que ela viu Ricardo mexendo nos remédios de Alberto no dia 8 de outubro e, em vez de impedi-lo, ela usou isso como chantagem. Eles são ambos culpados de crimes diferentes. Ricardo provavelmente administrou o veneno, Vanessa testemunhou e não disse nada. Marcelo... A expressão de Daniel suavizou. Marcelo não sabia nada sobre nada disso.
Ele está genuinamente devastado com a morte do pai. Se pensei na ligação de Marcelo à meia-noite, a culpa na voz dele. Ele tinha traído Alberto roubando, sim, mas não o tinha matado. O que eu faço agora? Perguntei. Daniel recostou-se na cadeira. Isso depende do que você quer. Justiça por Alberto, proteção para si mesma, ou outra coisa. Eu quero... Parei. O que eu queria? Vingança para ver Ricardo na prisão? Justiça para honrar a memória de Alberto? Ou algo mais complicado? Para salvar Marcelo, que tinha feito escolhas terríveis, mas tinha uma filha morrendo para pensar? Eu quero a verdade, disse finalmente. Toda ela, e então eu quero decidir o que Alberto gostaria que eu fizesse com ela. Daniel sorriu levemente. Alberto disse que você diria algo assim. É por isso que ele confiou tudo isso a você. Ele puxou outro envelope. Antes de irmos além, tem mais uma coisa que você precisa saber. Os milhões que estão faltando nas contas de Alberto, o dinheiro que deveria estar na holding, mas não está... Sim? Alberto doou 6 meses atrás para o hospital infantil, especificamente para o Fundo Alice Almeida para pesquisa de leucemia pediátrica. Minha visão embaçou com lágrimas. A filha de Marcelo. Alberto criou um fundo para a filha de Marcelo. Mais do que isso, o fundo cobre todas as despesas médicas de Alice para o resto da vida. Cada tratamento, cada medicação, cada internação. Marcelo só não sabe disso ainda. Por que Alberto não contou a ele? Porque ele queria que Marcelo entendesse que a ajuda vem com honestidade, não com roubo. O fundo foi configurado de forma que, assim que Marcelo admitisse o que fez, pedisse desculpas e se comprometesse a fazer reparações, o tratamento de Alice estaria coberto. A voz de Daniel estava pesada de emoção. Alberto amava os filhos, Dona Helena. Mesmo depois de tudo, ele só queria que eles fossem homens melhores. Fiquei sentada naquele escritório enquanto a meia-noite avançava para 1 da manhã, cercada por evidências de traição e assassinato e um amor tão complicado que doía respirar. Alberto tinha me protegido, tinha protegido Alice, tinha até tentado, do jeito dele, proteger os filhos deles mesmos. Agora era minha escolha, o que fazer com a verdade que ele tinha me deixado. Tenho uma reunião sexta-feira, eu disse lentamente. Ricardo quer que eu assine papéis no escritório do advogado dele, finalizar o espólio. Você vai? Sim, encontrei os olhos de Daniel. Mas não para assinar o que ele espera. Vou dar a Ricardo e a Marcelo exatamente o que Alberto queria que eles tivessem, que é... Pensei nas casas hipotecadas até o teto, nos negócios se afogando em dívidas, no testamento falso projetado para expor a ganância deles. Uma escolha, eu disse. Serem honestos ou enfrentarem as consequências. A mesma escolha que Alberto me deu ao deixar aquela chave. Daniel me estudou por um longo momento. Então ele assentiu. Estarei lá como seu advogado. Você é advogado também? Ex-delegado e agora investigador particular com licença da OAB. Alberto me contratou para exatamente este cenário. Ele se levantou estendendo a mão. Bem-vinda ao jogo, Dona Helena. Seu marido montou cada peça no tabuleiro. Agora é a sua vez. Enquanto dirigia para casa pelas ruas vazias da cidade, percebi que algo tinha mudado fundamentalmente. 3 dias atrás, eu era uma viúva assustada enfrentando a falta de moradia. Hoje, eu era uma mulher com milhões de reais, provas completas dos crimes dos meus enteados e o poder de decidir o futuro deles. Alberto tinha me dado mais do que dinheiro ou propriedade. Ele tinha me dado a verdade e a liberdade de escolher o que fazer com ela. Não dormi depois de sair do escritório de Daniel. Em vez disso, fiquei sentada na mesa da cozinha com a carta de Alberto espalhada diante de mim, lendo e relendo até as palavras embaçarem. Lá fora, o amanhecer aparecia no céu, transformando-o de preto para cinza. Meu café tinha esfriado. Eu não ligava. Alberto tinha sido envenenado. Ricardo estava se afogando em dívidas de jogo. Marcelo estava roubando para salvar a filha. Vanessa estava jogando com todos eles, e eu deveria decidir o que aconteceria a seguir. O relógio de parede no corredor, uma herança de família, tocou 6 da manhã. Em 24 horas, eu deveria encontrar Ricardo no escritório do advogado dele e assinar, abrindo mão dos meus direitos a tudo. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Marcelo. Helena, desculpa por ontem à noite. Eu não deveria ter ligado tão tarde,
Mas por favor tenha cuidado com Ricardo. Ele não está pensando com clareza. Encarei a mensagem. Marcelo parecia genuinamente preocupado. Mas ele estava preocupado comigo ou preocupado que eu descobrisse algo? Outra mensagem chegou. Esta de Ricardo. Bom dia. Meu advogado, Dr. Fontes, terá tudo preparado para nossa reunião das 2 da tarde na sexta. Ele precisará de cerca de 1 hora do seu tempo. Por favor, traga a RG e as contas médicas para a documentação. Tão educado, tão eficiente, como se estivéssemos fechando uma transação comercial em vez de desmantelar 22 anos da minha vida. Respondi. Estarei lá. Então liguei para Daniel. Ele atendeu no primeiro toque. Dona Helena, não achei que você dormiria muito. Preciso ver Marcelo sozinha antes de sexta. Silêncio na linha. Então, tem certeza de que isso é sábio? Ele ainda está trabalhando com Ricardo. Marcelo não matou Alberto. Interrompi. Você mesmo disse. Ele está desesperado, não é mau. E se eu vou fazer isso, se vou entrar naquela reunião e virar tudo de cabeça para baixo, preciso saber exatamente onde Marcelo se posiciona. Ele poderia avisar Ricardo. Poderia, mas não acho que vá. Pensei na ligação de Marcelo à meia-noite, a falha na voz dele. Alberto acreditava em segundas chances. Acho que Marcelo merece uma também, mas só se ele estiver disposto a me dizer a verdade. Daniel ficou quieto por um longo momento. Alberto disse que você tinha um bom coração. Às vezes bom até demais. Mas tudo bem. Onde você quer encontrá-lo? Em algum lugar público. Algum lugar que Ricardo não pensaria em procurar. Tem uma padaria chique no centro. Ponto do café na rua principal. Vou colocar alguém vigiando só por precaução. Obrigada, Daniel. Helena. A voz dele suavizou. Aconteça o que acontecer. Saiba que Alberto estava muito orgulhoso de você. Ele me disse isso na semana antes de morrer. Disse que você era mais forte do que qualquer um te dava crédito. Depois que desligamos, fiquei sentada por mais um momento na luz crescente. Então mandei mensagem para Marcelo. Pode me encontrar hoje? Sozinho. É importante. A resposta dele veio em segundos. Onde? O ponto do café era um lugar moderno com móveis descolados e arte local nas paredes. Às 10 da manhã de uma quinta-feira, estava cheio de gente trabalhando em notebooks. Cobertura perfeita. Marcelo chegou 15 minutos atrasado, parecendo que tinha envelhecido uma década desde o funeral. A camisa dele estava amassada. Olheiras profundas sombreavam os olhos dele. Ele deslizou para a mesa à minha frente, mãos tremendo levemente enquanto pegava o café que eu tinha pedido para ele. Obrigado por vir, eu disse baixinho. Helena, eu... Ele parou. Começou de novo. Sinto muito por tudo. O testamento, as contas médicas... O jeito que Ricardo falou com você. Não deveria ser... Marcelo, mantive minha voz gentil. Eu sei sobre Alice. Toda a cor sumiu do rosto dele. Eu sei que ela tem leucemia. Eu sei que os tratamentos não são cobertos pelo plano. Eu sei que você pegou dinheiro emprestado que não pode pagar. Como? A voz dele falhou. Quem te contou? Alberto sabia. Ele sabia de tudo. Os olhos de Marcelo se encheram de lágrimas. Por um momento, ele parecia um menino perdido em vez de um homem de 42 anos. Papai sabia, mas ele nunca disse nada. Ele estava te dando uma chance de vir até ele, de pedir ajuda honestamente em vez de roubar. Eu não podia. As mãos de Marcelo apertaram a xícara de café. Alice precisava de tratamento imediatamente. O protocolo experimental custava $300.000, convertendo dá uma fortuna. Eu não tinha tempo para... Ricardo disse que papai nunca entenderia, que ele me daria um sermão sobre responsabilidade financeira enquanto minha filha estava morrendo. E você acreditou nele? Marcelo desviou o olhar. Eu queria acreditar nele. Era mais fácil do que admitir que eu era orgulhoso demais para pedir ajuda. Do outro lado da padaria, uma jovem mãe lia para a filha, talvez de 5 anos. A garotinha riu de algo no livro. Os olhos de Marcelo a seguiram. Dor gravada no rosto dele. Me conte sobre Alice, eu disse suavemente. A expressão dele se transformou. Apesar de tudo, o amor brilhou. Ela tem 7 anos, ama dinossauros e acha que vai ser cientista quando crescer. Ela é corajosa, Helena. Tão corajosa. Quando colocaram o cateter nela, ela não chorou. Ela segurou minha mão e disse,
Está tudo bem, papai. Eu sou forte. Ela parece maravilhosa. Ela é, e estou apavorado de perdê-la. A voz de Marcelo quebrou completamente. O tratamento está funcionando, mas estamos sem dinheiro. O hospital diz que se não pudermos pagar, terão que mudá-la para quimioterapia padrão em vez do protocolo novo. Mas o protocolo está dando a ela uma chance real, Helena. Uma chance real de sobreviver. Estendi a mão sobre a mesa e peguei a mão dele. Era algo que eu nunca tinha feito antes. Nunca tínhamos sido esse tipo de família. Mas naquele momento, ele precisava. Marcelo, preciso que você seja completamente honesto comigo. Você sabia o que Ricardo estava planejando? Sobre o testamento? Sobre me expulsar? Ele puxou a mão de volta, enxugando os olhos. Não no começo. Ricardo veio até mim 6 meses atrás e disse que papai estava revisando o testamento, que ele estava te cortando porque queria que os bens da família ficassem no nome dos filhos. Eu pensei, Deus, sou um idiota. Pensei que papai estava só sendo antiquado. Quando você percebeu a verdade? 3 semanas atrás, Ricardo me ligou bêbado uma noite. Começou a se gabar de como tinha gerenciado a situação, de como tinha garantido que as propriedades viriam para nós limpas, sem complicações com a esposa do papai fazendo reivindicações. Ele disse esposa do papai, não Helena, nem sua madrasta. Marcelo estremeceu. Sim, e foi aí que eu soube. Ricardo nunca te viu como família. Você era apenas um obstáculo para o dinheiro que ele achava que merecia. Você tentou impedi-lo? Eu liguei para papai 2 semanas antes de ele morrer. A voz de Marcelo caiu para quase um sussurro. Eu disse a ele que achava que Ricardo estava planejando algo. Papai disse, eu sei, filho. Eu sei há um tempo, mas obrigado por me contar. Ele soava triste, mas não surpreso. Pensei em Alberto naquelas últimas semanas, sabendo que seu filho mais velho o estava traindo, sabendo que Marcelo tinha finalmente escolhido a honestidade, mesmo que tarde. Marcelo, Ricardo alguma vez falou sobre a medicação de papai? Sobre querer que as coisas andassem mais rápido? A cabeça de Marcelo se ergueu bruscamente. O quê? Não, porque Ele viu minha expressão e o entendimento surgiu, horrível e completo. Ai, meu Deus, Helena, você está dizendo que alguém envenenou papai? Estou dizendo que o médico legista encontrou níveis elevados de uma droga que Alberto não tinha prescrita. Estou dizendo que alguém tinha acesso aos medicamentos dele e motivo para querer ele morto mais cedo ou mais tarde. Ricardo. O rosto de Marcelo ficou branco. Ricardo visitou a casa no dia 8 de outubro. Eu lembro porque Vanessa me contou. Ela disse que ele tinha passado para ver papai, mas você não estava em casa. Eu achei legal que ele estivesse finalmente mostrando algum cuidado. Vanessa te contou que Ricardo esteve lá? Sim, ela... Marcelo parou. Ela parecia nervosa quando mencionou. Na época, pensei que ela estivesse apenas desconfortável porque ela e Ricardo não se dão bem. Mas agora você está se perguntando o que mais ela viu, mas não te contou. Marcelo colocou a cabeça nas mãos. Minha esposa, meu irmão, meu próprio pai. Como eu não vi nada disso? Porque você estava focado em Alice, porque você estava desesperado e assustado, e Ricardo explorou isso. Ele olhou para mim com olhos vermelhos. O que acontece agora? Você vai à polícia? Porque se ele realmente matou papai, eu vou à reunião amanhã, eu disse, e vou dar a Ricardo exatamente o que Alberto queria que ele tivesse, que é... Tirei meu celular e mostrei a ele uma fotografia que eu tinha tirado do testamento real, aquele que deixava tudo para mim com fundos para ele e Ricardo sob condições específicas. Marcelo leu devagar. As mãos dele começaram a tremer. Papai deixou um fundo de tratamento para Alice, 1,5 milhão, acesso imediato, se eu... Ele não conseguiu terminar. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Se você admitir o que fez, pedir desculpas e se comprometer a devolver o dinheiro às pessoas de quem roubou, completei gentilmente. Alberto queria te ajudar, Marcelo, mas ele precisava que você escolhesse a honestidade. Eu não mereço isso. Não, mas Alice merece. E Alberto acreditava que você podia ser melhor do que as suas escolhas. Marcelo ficou sentado lá chorando numa padaria chique enquanto estranhos fingiam não notar. Finalmente, ele olhou para mim. O que você precisa que eu faça? Venha à reunião amanhã.
Quando Ricardo apresentar a versão dele do testamento, preciso que você seja honesto sobre o que sabe. Você pode fazer isso? Ricardo nunca vai me perdoar. Ricardo tentou envenenar seu pai. Você quer o perdão dele? Marcelo balançou a cabeça devagar. Não. Eu quero que Alice viva e quero ser alguém de quem ela possa se orgulhar. Então seja honesto amanhã. Aconteça o que acontecer, garantirei que o tratamento de Alice continue. Você tem minha palavra. Quando saímos da padaria, Marcelo parou na calçada. Helena, obrigado por acreditar que eu podia ser melhor. Pensei em Alberto orquestrando todo esse cenário da cama do hospital, acreditando em segundas chances mesmo enquanto morria. Não me agradeça ainda. Amanhã vai ser difícil. Ricardo não vai cair sem lutar. Eu sei. Marcelo endireitou os ombros. Mas já passou da hora de eu enfrentá-lo. Eu deveria ter feito isso anos atrás. O hospital universitário se erguia contra o céu da tarde. Eu tinha ligado antes. A doutora Elisa tinha concordado em me ver durante o intervalo de almoço dela, embora a secretária tenha me avisado que ela só tinha 30 minutos. Esperei em um consultório de neurologia decorado com diplomas, minhas mãos apertadas no colo. A doutora Elisa entrou às 12h35, jaleco branco, cabelo escuro preso em um coque. Ela tinha talvez 55 anos, com olhos inteligentes e a postura direta de alguém que lidava com vida e morte diariamente. Dona Helena, ela fechou a porta firmemente atrás de si. Eu estava esperando por você. Você tem... Alberto disse que se algo acontecesse com ele, você descobriria dentro de uma semana. Você está bem no prazo. Ela tirou um envelope selado da gaveta da mesa. Isto é para você. Dentro havia uma pequena chave prateada, mais nova que a de latão, e uma carta dobrada. Helena, a esta altura você já abriu o primeiro cofre e sabe sobre o roubo de Ricardo. A doutora Elisa tem a evidência médica que você precisa. A segunda chave abre o cofre no Banco Central. Dentro está todo o resto. O testamento real, a verdade sobre minha morte e as escolhas que você precisará fazer. Confie na Elisa. Ela é uma das boas. Com amor, A. Olhei para a doutora Elisa. Você sabia que Alberto estava sendo envenenado. Eu suspeitava. Ela puxou uma pasta médica grossa. Alberto veio até mim 3 meses antes de morrer. Não pelo câncer, mas para a avaliação neurológica. Ele disse que estava tendo episódios de confusão, tontura, palpitações cardíacas, sintomas que não batiam com o diagnóstico de câncer dele. Ela espalhou exames na mesa. Fiz exames de sangue completos. Encontrei níveis elevados de digoxina, um medicamento cardíaco. Alberto não tinha prescrição de digoxina. O oncologista dele não estava prescrevendo, mas alguém estava dando a ele. Meu estômago revirou. Quanto? O suficiente para causar problemas cardíacos sérios em alguém com a saúde frágil dele? Não o suficiente para ser imediatamente fatal. Mas ao longo do tempo, ela encontrou meus olhos. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Eles estavam acelerando o fim. Por que você não foi à polícia? Alberto implorou para eu não ir. Ele disse que precisava de provas de quem estava fazendo, não apenas de que estava acontecendo. Ele queria te proteger de ser acusada. A expressão da doutora Elisa suavizou. Ele te amava muito, dona Helena. Tudo o que ele fez naqueles meses finais foi para garantir que você estivesse segura depois que ele se fosse. Ele sabia quem estava envenenando ele? Ele tinha suspeitas. Ele instalou uma câmera de segurança no quarto dele sem contar a ninguém. Ele capturou imagens de alguém mexendo nos frascos de remédio dele. Quem? Doutora Elisa puxou um pendrive. Esta é uma cópia daquela filmagem. Alberto queria que você a tivesse, mas Helena... Ela hesitou. Tem certeza de que quer ver isso? Uma vez que você sabe, não tem volta. Pensei na frieza de Ricardo, nas ligações desesperadas de Marcelo, nas mentiras de Vanessa. Preciso saber a verdade. Ela conectou o pendrive no computador e abriu um arquivo de vídeo. A filmagem era granulada, mas clara o suficiente. O quarto de Alberto filmado de uma câmera escondida. Data e hora. 8 de outubro, 2h43 da manhã. A porta abriu. Uma figura entrou. Magra, feminina, movendo-se com confiança apesar da escuridão. Vanessa. Ela foi diretamente para a mesa de cabeceira de Alberto, abriu a gaveta onde ele guardava os remédios. Ela tirou um frasco, abriu
e cuidadosamente adicionou algo de um pequeno vidro que tinha trazido com ela. Minhas mãos se fecharam em punhos, mas então o vídeo continuou. Às 3h17 da manhã, a porta abriu novamente. Desta vez, a figura era maior, masculina, cuidadosa. Ricardo. Ele foi até a mesma gaveta, mas não adicionou nada. Ele tirou frascos, examinou-os, parecia estar contando os comprimidos. Então, ele os recolocou e saiu. O que ele estava fazendo? Sussurrei. Alberto achava que Ricardo estava checando para ver quão rápido a digoxina estava funcionando, garantindo que as doses de Vanessa estavam tendo o efeito certo. Eles estavam trabalhando juntos. Alberto não achava. Ele achava que eles estavam agindo cada um por si, mas com o mesmo objetivo. Vanessa queria vingança contra Marcelo, e matar Alberto enquanto fazia parecer natural destruiria a herança de Marcelo, enquanto daria a ela vantagem. Ricardo queria a herança rapidamente antes que os agiotas viessem cobrar. O vídeo mostrou mais uma entrada. 15 de outubro, 3h02 da manhã. Desta vez, a figura era eu. Observei a mim mesma entrar no quarto de Alberto, me aproximar da cama dele. O braço de Alberto se estendeu claramente, me chamando. Eu trouxe água, chequei os remédios, contei comprimidos no frasco. Meu eu do passado parecia confusa, preocupada. Mostrei o frasco a Alberto, meus lábios se movendo. Mesmo sem som, eu podia ver que estava perguntando a ele sobre algo. Você notou que a contagem de comprimidos estava errada, disse a doutora Elisa suavemente. Alberto me contou sobre isso no dia seguinte. Você tinha contado os remédios dele e percebeu que ele deveria ter mais sobrando. Você perguntou se ele estava tomando corretamente. Eu lembro agora. Eu pensei que talvez ele estivesse confuso, tomando demais por causa da dor. Você não tinha ideia de que alguém estava na verdade roubando comprimidos para esconder a evidência do envenenamento. Observei meu eu mais jovem cobrir Alberto, beijar a testa dele, sair do quarto. 3 dias depois, ele estava morto. Ricardo tem essa filmagem também, não tem? Perguntei. É assim que ele sabia como me acusar. Alberto suspeitava que Ricardo encontrou a câmera dele e copiou os arquivos. É por isso que Alberto garantiu que eu tivesse os originais, completos com datas e horas, mostrando as entradas de Vanessa e de Ricardo antes da sua. Doutora Elisa fechou o notebook. A causa oficial da morte foi insuficiência cardíaca devido ao câncer. Tecnicamente verdade, mas a digoxina acelerou significativamente. A voz dela estava pesada. Se você quiser prosseguir com um processo criminal, tenho toda a evidência médica que você precisa. Mas, Helena, já se passaram 3 semanas. Alberto foi cremado. Provar assassinato agora seria difícil. O que você faria? Perguntei. Se fosse eu. Ela ficou quieta por um longo momento. Alberto me fez a mesma pergunta. Ele queria saber se eu denunciaria à polícia. Eu disse, sim, com certeza. E ele disse, Elisa, alguma justiça acontece em tribunais, alguma acontece no coração das pessoas. Quero que Helena escolha qual tipo ela precisa. Olhei para o envelope selado nas minhas mãos, a chave para o segundo cofre. Mais evidências, mais verdades. Alberto armou isso para que eu pudesse decidir, disse eu lentamente. Polícia ou outra coisa. Ele confiava no seu julgamento mais do que no dele próprio. Doutora Elisa se levantou. O que quer que você escolha, eu apoiarei. Minha evidência é sua se você precisar. Quando saí do hospital, o sol da tarde parecia brilhante demais, normal demais para o que eu tinha acabado de descobrir. Vanessa tinha envenenado Alberto. Ricardo tinha monitorado o progresso, e eu tinha estado lá, inocente, contando pílulas e nunca imaginando a verdade. A reunião de amanhã não era mais apenas sobre dinheiro ou propriedade, era sobre justiça por Alberto. A questão era, que tipo? O banco no centro era frio e silencioso. A gerente do cofre me guiou até o compartimento sem conversa fiada. O cofre era maior que o primeiro. Dentro havia documentos que mudariam tudo. O primeiro item era um DVD em uma capa transparente, rotulada na letra de Alberto. Para Helena. Assista a isto primeiro. Perguntei à gerente se havia uma maneira de assistir. Ela me levou a uma sala reservada com um computador. Depois, me deixou sozinha. Dei o play. O rosto de Alberto encheu a tela. Isso tinha sido gravado no nosso escritório em casa talvez 3 semanas antes dele morrer.
Ele parecia magro, cansado, mas os olhos dele estavam afiados. Olá, meu amor. A voz dele fez minha garganta fechar. Se você está assistindo a isto, então eu parti. E você encontrou as 2 chaves. Eu sabia que você encontraria. Você é mais esperta do que pensa. Ele se mexeu na cadeira, fazendo uma careta leve. Estou morrendo, Helena. Nós 2 sabemos disso. Mas alguém está tentando acelerar as coisas. Eu peguei eles na câmera. Vanessa principalmente. Ricardo também, embora eu ache que o papel deles seja diferente. As mãos de Alberto se juntaram na mesa. Eu poderia ir à polícia, mandar prender todo mundo, mas aqui está a questão. Marcelo ama Vanessa. Ele não tem ideia de quem ela realmente é. E se eu a expuser agora, isso o destrói bem quando Alice mais precisa dele. Alguma justiça custa caro demais. Ele se inclinou para a câmera. Estou te dando uma escolha, Helena. Uma escolha que eu não tenho o direito de fazer porque terei partido. Você pode levar a evidência à polícia. A doutora Elisa tem tudo o que você precisa. Vanessa irá para a prisão. Ricardo também, provavelmente. Uma pausa. Ou você pode fazer o que eu armei em vez disso. Dê a eles exatamente o que eles acham que querem. A herança, mas com condições que irão salvá-los ou destruí-los, baseadas nas próprias escolhas deles. Deixe-os enfrentar as consequências sem tirar a esposa de Marcelo quando ele está tentando salvar a filha. A expressão de Alberto suavizou. Eu sei qual escolha eu faria, mas isso não é justo com você. Você é quem tem que viver com o resultado. Então, estou deixando nas suas mãos, meu amor. Justiça criminal ou justiça poética. De qualquer jeito, a verdade vem à tona. De qualquer jeito, você estará protegida. Ele sorriu e partiu meu coração. O que quer que você escolha, saiba que eu te amo. Saiba que cada coisa que eu fiz foi para ter certeza de que você esteja segura, protegida e livre para viver a vida que merece. Você me deu 22 anos de felicidade. Agora estou te dando a verdade e o poder de decidir o que fazer com ela. O vídeo terminou. Fiquei sentada naquela sala, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Alberto tinha armado uma armadilha elaborada, reunido todas as evidências, mas deixado a escolha final para mim. Eu poderia destruir Ricardo e Vanessa com um telefonema para a polícia. Ou poderia jogar o jogo que Alberto tinha projetado e deixá-los destruírem a si mesmos. O resto do cofre continha tudo o que eu precisava. O testamento real, registrado em cartório. Documentos mostrando as hipotecas que Alberto tinha feito nas propriedades. Dívidas disfarçadas como ativos. Evidências do jogo e desvio de dinheiro de Ricardo. Evidências do roubo de Marcelo. A identidade real de Vanessa. Os laudos completos de toxicologia. E mais uma coisa. Uma carta endereçada a Marcelo. Abri com cuidado. Filho, se Helena está lendo isto para você, então ela escolheu a misericórdia em vez da vingança. É quem ela é. Alguém que vê o melhor nas pessoas, mesmo quando elas mostraram o seu pior. O dinheiro que eu escondi esteve no fundo de tratamento de Alice o tempo todo. Cada centavo que ela precisa para o resto da vida. Eu só precisava que você parasse de mentir primeiro. Seja honesto, Marcelo. Seja o pai que Alice merece e seja grato por Helena ser uma pessoa melhor do que qualquer um de nós tinha o direito de esperar. Com amor, papai. Cuidadosamente coloquei tudo de volta na caixa, exceto o testamento real e as cartas de Alberto. A reunião de amanhã estava a 12 horas de distância. Eu sabia exatamente o que ia fazer. Liguei para Daniel às 6 da tarde. Estou pronta, eu disse. Vou dar tudo a eles. Tudo. A verdade, a evidência, a escolha. Respirei fundo. Alberto armou isso como um teste. Vou seguir até o fim. Você não vai prestar queixa na delegacia? Ainda não. Quero ver o que eles fazem quando confrontados com a verdade. Se escolherem a honestidade, talvez haja esperança. Se escolherem continuar mentindo, pensei no envenenamento calculado de Vanessa, no monitoramento frio de Ricardo. Então farei o que precisa ser feito. Daniel ficou quieto por um momento. Você é mais forte do que Alberto pensava. E ele achava que você era forte demais. Pode estar no escritório do Fontes amanhã, 2 da tarde? Como seu advogado, estarei lá. E Helena, vou levar cópias de tudo, caso alguém tente partir para a bioagressão quando a verdade sair. Depois que desligamos, liguei para Marcelo.
Amanhã, quando Ricardo apresentar o testamento dele, preciso que você diga a verdade. Toda ela. Você consegue fazer isso? Sim. A voz dele estava firme. Vanessa sabe que tem algo errado. Ela continua perguntando por que estou nervoso, mas não contei nada a ela. Bom, Marcelo, isso é importante. Depois de amanhã, sua vida muda. Ou você escolhe a honestidade e consegue ajuda para Alice, ou escolhe proteger Ricardo e Vanessa e perde tudo. Não tem meio termo. Eu entendo. Uma pausa. Helena, aconteça o que acontecer. Obrigado por me dar esta chance. A ligação mais difícil foi para Roberto. Roberto, preciso que você faça algo por mim amanhã. Pode protocolar o testamento real no cartório e no tribunal exatamente às 2:30 da tarde? 2:30? Isso é muito específico. A reunião com Ricardo começa às 2. Quero o testamento real protocolado enquanto estivermos conversando. Assim, quando ele perceber o que está acontecendo, já será tarde demais para parar. A voz de Roberto se encheu de satisfação. Alberto adoraria esse plano. Alberto projetou esse plano. Só estou seguindo as instruções dele. Naquela noite, separei minha roupa para a reunião. Não a roupa simples de uma viúva de luto. Em vez disso, um conjunto elegante que Alberto tinha me comprado para nosso 20º aniversário. Profissional, confiante, poderosa. Eu tinha cansado de bancar a vítima. Amanhã, eu me tornaria a executora dos desejos finais de Alberto. E Ricardo, Vanessa e Marcelo enfrentariam as consequências de cada escolha que tinham feito. O escritório de advocacia de Dr. Fontes ocupava o 10º andar de um prédio espelhado no centro. Cheguei quase 2 horas. Daniel ao meu lado carregando uma maleta cheia de evidências. A recepcionista pareceu surpresa ao me ver com um advogado. Dona Helena, não estávamos esperando. O Dr. Daniel é meu consultor jurídico, eu disse calmamente. Presumo que não haja problema. Ela se recuperou rapidamente. Claro que não. Por aqui. A sala de reuniões tinha janelas grandes. Ricardo estava sentado numa ponta da mesa, terno perfeitamente passado, sorriso confiante. Marcelo estava sentado ao lado dele, parecendo que ia vomitar. Vanessa estava lá também. Eu não esperava aquilo. Ela usava roupas de marca e uma expressão simpática que não chegava aos olhos. Dr. Fontes se levantou quando entramos, um homem nos seus 60 anos com cabelo grisalho e jeito de quem cobra caro. Dona Helena, bem-vinda. Os olhos dele correram para Daniel. E o senhor é... Daniel, advogado da senhora Helena. A confiança de Ricardo piscou. Helena, não sabia que você sentia que precisava de advogado. Isso é apenas uma formalidade. Formalidades são exatamente quando se precisa de advogados, respondeu Daniel suavemente. Nós todos nos sentamos. O ar estava pesado. Fontes abriu uma pasta. Bem, então vamos começar. Dona Helena, preparamos documentos para a distribuição do espólio de acordo com o último testamento de Alberto Almeida. Eu vi esse testamento, eu disse baixinho. Ricardo me deu uma cópia semana passada. Excelente. Então você entende a distribuição básica, a residência da capital e o sítio na serra para Ricardo e Marcelo conjuntamente, ativos da empresa divididos entre eles, seguro de vida para você e as dívidas médicas. Aproximadamente R$ 450 mil, que, como esposa de Alberto, a senhora é responsável por cobrir. Fontes deslizou papéis pela mesa. Se a senhora apenas assinar aqui, aqui e aqui, podemos finalizar tudo hoje. Não toquei nos papéis. Em vez disso, puxei minha própria pasta. Antes de eu assinar qualquer coisa, tenho algumas perguntas sobre as contas médicas. Ricardo se mexeu. Helena, já passamos por isso. O plano de saúde de papai era completo. Eu revisei as apólices. Deveriam ter coberto tudo. Encontrei os olhos de Fontes. De onde vieram os outros valores? Fontes olhou para Ricardo. Só por um segundo. Mas eu peguei. Faturamento hospitalar é complexo, disse ele suavemente. Frequentemente, há cobranças extras. Me mostre as contas. Mantive minha voz firme. As notas fiscais do hospital. Gostaria que meu advogado revisasse. Isso não é necessário. É se você está me pedindo para pagá-las. Daniel abriu a maleta dele. Eu, na verdade, já obtive os registros de faturamento dos hospitais, com a autorização da viúva. Ele espalhou documentos pela mesa. O total de cobranças pendentes de todas as fontes chega a R$ 50 mil, não 450. O plano cobriu todo o resto. Silêncio.
A mão de Vanessa foi à garganta. Marcelo fechou os olhos. Ricardo se recuperou primeiro. Deve haver algum engano. Sem engano, Daniel puxou mais papéis. Mas encontrei algo interessante. Um pedido de empréstimo no nome de Alberto de R$ 400 mil, feito 3 meses antes da morte dele, com a assinatura falsificada de Alberto. Ele deslizou o documento em direção a Ricardo. Essa é a sua letra no pedido, não é, Ricardo? O rosto de Ricardo ficou branco. Você pegou um empréstimo usando o nome do seu pai moribundo, então tentou fazer Helena pagar de volta chamando de dívida médica. Isso é absurdo. Eu nunca... O banco tem análise de caligrafia que diz o contrário. A voz de Daniel era gelo. Estelionato e falsidade ideológica. Ambos crimes graves. Marcelo falou pela primeira vez. Ricardo, o que você fez? Cala a boca, Marcelo. A postura de Ricardo estava caindo. Helena, isso é claramente um mal-entendido. É? Tirei o próximo item da minha pasta. Os e-mails entre Ricardo e Fontes sobre gerenciar o problema da madrasta. Deslizei-os pela mesa. Estes são interessantes. Discutindo como tirar meus direitos antes mesmo de Alberto estar morto. Planejando transferências de bens enquanto ele ainda estava vivo. O rosto de Fontes ficou cinza. Onde você conseguiu isso? Alberto contratou um investigador particular. Ele documentou tudo. Olhei para Ricardo. Cada assinatura falsificada, cada real que você desviou da empresa dele, cada aposta que você fez enquanto ele estava morrendo. Ricardo saltou de pé. Isso é armação! Não, disse Daniel calmamente. Isso é prova. Virei-me para Vanessa. Ela estava muito quieta, sua postura perfeita e intacta. Senhora Vanessa. Ou devo dizer senhorita Bianca. Os olhos dela se arregalaram levemente. Seu pai era Ricardo Silva. Ele perdeu as economias de uma vida em um esquema de investimento gerido por Marcelo. Ele cometeu suicídio 5 anos atrás. Mantive minha voz gentil, mas firme. Você casou com Marcelo para destruí-lo, não foi? A cabeça de Marcelo girou em direção à esposa. O quê? A máscara de Vanessa finalmente caiu. Ricardo Silva era meu pai. Marcelo roubou tudo dele. Eu não roubei. A voz de Marcelo quebrou. Aquele investimento era legítimo. Falhou. Eu perdi dinheiro também. Você perdeu o dinheiro de outras pessoas. A fachada de Vanessa se estilhaçou completamente. Meu pai confiava em você. E quando acabou, quando ele não tinha nada sobrando, ele tirou a própria vida. A sala ficou em silêncio. Marcelo estava sentado congelado, horror no rosto. Sinto muito, ele sussurrou. Deus, Bianca, sinto muito. Eu não sabia. Você não se importava. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Nenhum de vocês se importava com as pessoas que machucavam. Então, decidi machucar vocês de volta. Puxei a filmagem de segurança. É por isso que você envenenou Alberto? Para machucar Marcelo, tirando o pai e a herança dele? Todos na sala olharam para Vanessa. Não sei do que você está falando, disse ela, mas a voz tremia. Daniel apertou o play no notebook. A filmagem do quarto de Alberto apareceu na tela. Todos assistimos Vanessa entrar, ir até os medicamentos, adicionar algo do vidro dela. Quando terminou, o silêncio era ensurdecedor. Marcelo encarou a esposa. Você matou meu pai. Ele estava morrendo de qualquer jeito, disse Vanessa. Mas não havia convicção na voz dela agora, apenas devastação. Você o matou, você o envenenou e deixou que eu pensasse. Marcelo colocou a cabeça nas mãos. Ricardo encontrou a voz. Isso é loucura. Mesmo que essa filmagem seja real, você não pode provar o que estava naquele vidro. Daniel puxou os laudos da doutora Elisa. Digoxina, níveis elevados no sangue de Alberto por semanas antes da morte. O suficiente para causar parada cardíaca. Ele olhou para Vanessa. Você é enfermeira, Bianca. Você sabia exatamente qual dosagem usar. Não o suficiente para ser óbvio. Apenas o suficiente para acelerar as coisas. Vanessa não disse nada. Tirei uma peça final de evidência. O segundo clipe de vídeo mostrando Ricardo no quarto de Alberto, checando os medicamentos. Você sabia, eu disse a Ricardo. Talvez você não o tenha envenenado você mesmo, mas sabia que Vanessa estava fazendo isso. E não fez nada porque servia aos seus propósitos. Ricardo sentou-se pesadamente. Isso é... Você não pode... Podemos, disse Daniel. Vanessa por homicídio, você por cumplicidade.
ambos por estelionato e apropriação indébita. Olhei para Marcelo. O mundo dele estava desmoronando ao redor dele. A esposa, uma assassina. O irmão, um monstro. Marcelo, eu disse suavemente, Alberto te deixou algo. Ele deixou antes de morrer, antes de qualquer coisa disso acontecer. Deslizei a carta pela mesa. Marcelo abriu com as mãos trêmulas, leu e desabou completamente. Papai sabia. Ele sabia sobre o fundo de Alice. Ele estava tentando me ajudar o tempo todo e eu fui orgulhoso demais. O choro sufocou as palavras dele. Levantei-me reunindo meus papéis. Não vou assinar seus documentos fraudulentos, Dr. Fontes. O testamento real está sendo protocolado no cartório agora mesmo. A cabeça de Ricardo se ergueu bruscamente. O quê? O testamento real de Alberto datado de 6 semanas antes da morte dele, deixando tudo para mim com condições para as heranças de vocês, baseadas em honestidade e devolução do que foi roubado. Olhei para os 2 irmãos. Você tem uma escolha, Marcelo. Pode admitir o que fez, fazer as pazes com as pessoas de quem roubou e acessar o fundo de tratamento de Alice. Ou pode proteger Vanessa e Ricardo e enfrentar a polícia ao lado deles. Marcelo não hesitou. Vou admitir tudo, vou consertar isso. Só por favor. Alice precisa. Alice terá tudo o que precisa. Eu disse gentilmente. Alberto garantiu isso. Virei-me para Ricardo. Você pode devolver o que roubou, se tratar do seu vício e aceitar o fundo de investimento limitado e restritivo que Alberto te deixou. Ou pode enfrentar processo por fraude e cumplicidade em homicídio. Ricardo me encarou com ódio puro. Você vai se arrepender disso. Não, eu disse baixinho. Vou dormir bem esta noite pela primeira vez em meses, porque Alberto confiou em mim para fazer a coisa certa. E eu fiz. Peguei minha bolsa. Daniel entrará em contato com o que acontece a seguir. Isso depende inteiramente das escolhas que cada um de vocês fizer. Enquanto saíamos, ouvi Vanessa começar a chorar. Lágrimas reais agora. Marcelo chamando por mim. Helena, obrigado. Obrigado por me dar uma chance. E Ricardo em uma voz cheia de veneno. Isso não acabou, mas tinha acabado. O plano de Alberto tinha funcionado perfeitamente. A verdade estava fora. A escolha era deles, e eu estava finalmente livre. A polícia chegou ao escritório 17 minutos depois que liguei, pois Daniel já tinha alertado a delegacia sobre as provas. Fiquei no corredor com Daniel enquanto Ricardo gritava atrás da porta fechada da sala de reuniões. Marcelo estava sentado em uma cadeira, cabeça nas mãos, silencioso. Vanessa encarava a janela como se pudesse desaparecer. Dona Helena, a delegada Martinez, era uma mulher séria. Entendo que você tem evidências de um possível homicídio. Daniel entregou a ela o pendrive. Imagens de segurança mostrando Vanessa administrando veneno a Alberto Almeida. Laudos da doutora Elisa confirmando o envenenamento. A delegada olhou os documentos. E o filho da vítima sabia sobre isso? Sabia e não fez nada. Pelas paredes de vidro da sala, observei Ricardo andando de um lado para o outro. Ele parecia encurralado. Marcelo se levantou de repente e caminhou até onde esperávamos. Delegada, preciso fazer uma declaração. A voz dele estava firme, apesar das lágrimas. Roubei dinheiro da empresa do meu pai. Falsifiquei documentos. Eu sabia que Ricardo estava planejando algo errado e não o impedi. Marcelo, não seja estúpido! Ricardo apareceu na porta. Ricardo Almeida! A delegada se levantou. Preciso que venha comigo, pois tenho um mandado de prisão preventiva baseado nas provas que recebemos. O rosto de Ricardo ficou pálido. Quero meu advogado. Ela se virou para Vanessa. Senhora Bianca, você também. É Vanessa. Seu nome é Bianca Silva. Sabemos quem você é. Vanessa desabou. Eu só queria que eles sentissem a dor que eu senti. Enquanto levavam Vanessa e Ricardo, Marcelo agarrou meu braço. Alice. Helena, por favor. A prisão de Vanessa, isso vai destruí-la. E eu vou preso também, não vou? Quem vai cuidar de Alice? Coloquei minha mão sobre a dele. Alberto montou um fundo. Alice tem tudo o que precisa. E Marcelo? Olhei-o nos olhos. O testamento tem condições. Se você colaborar, devolver o dinheiro e se tratar, sua pena será reduzida. Alberto sabia disso. Como? Ele te amava mesmo depois de tudo. Ele só queria que você escolhesse ser melhor.
O tribunal estava frio naquele dia. Sentei-me na plateia assistindo enquanto Bianca, a Vanessa, era sentenciada pelo tribunal do júri. Ela tinha confessado e o advogado alegou perturbação emocional pela morte do pai, mas a juíza foi severa. Você tirou a vida de um homem por vingança. Bianca pegou 8 anos em regime fechado. Enquanto a levavam, ela olhou para Marcelo. Ele tinha perdido peso, parecia mais velho, mas os olhos dele estavam claros, sóbrio há 60 dias. O julgamento de Ricardo foi separado perante um juiz singular, pois seus crimes eram de fraude e cumplicidade. Ele negou tudo, culpou todo mundo, mas as provas eram muitas. Pegou 15 anos por vários crimes. Saiu do tribunal me olhando com raiva. Marcelo foi o último. Ele devolveu tudo o que roubou, colaborou com a justiça e pegou pena alternativa, prestação de serviços à comunidade e liberdade condicional. 3 anos de condicional, disse o juiz. Se violar qualquer regra, vai preso. Obrigado, meritíssimo. Enquanto saíamos do fórum, Marcelo caminhou comigo até o meu carro. Alice está indo bem, disse ele. O novo tratamento está funcionando. Isso é maravilhoso, Marcelo. É por causa do fundo que papai criou. Sem ele, ela estaria... Ele chorou. Fui ao túmulo dele ontem. Pedi perdão. Ele olhou para mim. Ele me deixou dinheiro, Helena. Depois de tudo, ele ainda me deixou um caminho de volta. Por quê? Porque você era filho dele. Alice é meu motivo agora. O inventário foi finalizado em janeiro. A casa da capital foi vendida. Eu não quis ficar lá. A casa de campo na serra ficou para mim, pois Alberto e eu amávamos aquele lugar. Eu estava rica, mais dinheiro do que jamais imaginei. Mas o mais importante era a carta final de Alberto. Helena, use o dinheiro para ser feliz. Viaje, construa algo bonito, ajude pessoas. Eu te amo. 3 meses depois, recebi uma carta de Bianca da prisão. Ela pedia perdão. Disse que estava se tratando. Eu respondi dizendo que perdão leva tempo, mas que entendia a dor dela. Transformei a casa de campo num refúgio para mulheres que sofreram golpes financeiros da família. O refúgio de Alberto. No aniversário da morte dele, recebi uma cartinha de Alice, minha neta. Vovó Helena, obrigada por salvar meu papai. O médico disse que estou curada. Chorei lendo aquilo. 10 anos depois, eu estava com 73 anos. Marcelo estava casado de novo, feliz. Alice estava na faculdade. Ricardo tinha saído da prisão, ainda amargo, mas tentando recomeçar com a ajuda que Alberto deixou para ele. Eu estava no jardim do sítio, olhando para as rosas que plantei. Rosas vermelhas para Alberto, amarelas para Marcelo, cor-de-rosa para Alice e brancas para Ricardo. Meu celular tocou. Era do abrigo. Uma senhora tinha acabado de chegar, expulsa de casa pelo filho. Diga a ela que estou indo, respondi. Diga a ela que ela não está sozinha. Olhei para a foto de Alberto. Obrigada, meu amor, sussurrei. A verdade me libertou. As rosas balançaram com o vento suave da serra, trazendo aquele perfume de terra molhada que Alberto tanto amava. Fechei os olhos e, por um instante, juro que pude ouvir a voz dele sussurrando entre as folhas. Você sempre foi forte o suficiente, Helena. Você só precisava acreditar nisso você mesma. E agora, olhando para tudo o que construí a partir das cinzas que eles tentaram me deixar, eu finalmente acreditava. Se tiver gostado da história, compartilhe sua opinião nos comentários. O que faria diferente? De onde está me ouvindo? E que nota essa história merece? E não esquece de se inscrever no canal, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima!